GOL. 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 Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. 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 O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Amigos ouvintes, aceitem as nossas melhores e mais profundas saudações. Cá estamos para mais um GOL, o programa de rádio da Sonangol. GOL. GOL. O microprograma da Sonangol. Um microprograma da Sonangol. Iniciamos este GOL revisitando o processo de abastecimento de combustíveis para as diferentes regiões do país. É uma atividade sempre sensível, sobretudo devido à grande suscetibilidade de ter a sua regularidade afetada por fatores externos, como a fluidez ou não das vias de comunicação, situação habitualmente associada ao clima em certas partes de Angola. Em entrevista a um GOL, o administrador supervisor da Unidade de Negócio de Distribuição e Comercialização da Sonangol, Joaquim Fernandes, começou por explicar que a cadeia de distribuição passa, inicialmente, pela importação dos principais derivados do petróleo, como a gasolina e o gasóleo, cujo principal ponto de entrega é Luanda. No nosso plano de melhorias para a distribuição dos combustíveis pelo país, propusemos a análise para definirmos um segundo ponto de entrega, que tentativamente deverá ser na cidade do Lubito. Temos uma primeira fase de distribuição que é por cabotagem, que são as entregas nos portos do Soio, Cabinda, Porto Ambuim, Lubito e Namibe. Segregamos a distribuição norte da distribuição sul com a aquisição de mais um barco de cabotagem, de modo a evitar que haja demoras na distribuição quando os navios de cabotagem cruzavam de Cabinda ao Namibe. Por outro lado, temos estado a trabalhar com o Instituto de Caminho de Ferros de Angola e as três principais linhas férreas, Luanda, Benguela e Namibe, na distribuição por comboio dos combustíveis, fundamentalmente para o leste. Por outro lado, fizemos a reorganização regional. É, portanto, evidente que houve uma congregação de esforços que resultou numa gama de medidas, algumas já aplicadas, outras em implementação, para a eficaz distribuição dos combustíveis. Há, contudo, um elemento-chave em todo este processo, que é a disponibilidade de produtos. Temos combustíveis suficientes para distribuir pelo país. Efetivamente, vão surgindo pontualmente algumas falhas aqui e ali, mas isso deve-se ao facto de que em algumas regiões não temos capacidade suficiente de estocagem e também prejudica-nos o estado do nosso sistema de caminhonagem e também de algumas vias de acesso. No entanto, temos estado a trabalhar para melhorar. Acredito que nos próximos meses nós estaremos em melhores condições. Mas, repito, o sistema de distribuição de combustíveis está em bom estágio. O incremento da quota de produção própria para 10% é uma das grandes metas da organização, cujo alcance implica a melhor versão de desempenho de cada uma das áreas da Sonangol. Por isso, a questão foi também aflorada com Joaquim Fernandes, que acredita no alcance e na força e competência jovem para os desafios vindouros. Está a ser materializada pela nossa unidade de exploração e produção. O objetivo é atingirmos os 10% da produção nacional. E há um conjunto de ações que têm sido realizadas, fundamentalmente melhoria de todos os sistemas, quer de instalações e poços, sistemas de workovers, que é a recuperação de alguns poços, melhoria da produção de outros e também de redesenvolvimento. Fundamentalmente, posso destacar aqui as ações já sendo realizadas Campo Punja, associado ao Bloco 305A. Há outras ações em avaliação e esperamos também que brevemente possamos começar já a trabalhar nos blocos em onshore, que também fazem parte como componente para aumento da nossa produção. Portanto, a planificação para atingirmos este objetivo e as ações estão a decorrer conforme programado. A Sonangol é uma empresa com estrutura, é uma empresa sustentável, tem técnicos,
com capacidade para levar adiante as suas ações. E o mais importante é que temos um conjunto de jovens com competência técnica e capacidade de levar adiante as atividades programadas no futuro. Por fim, e a propósito do Congresso Africano dos Petróleos que o país albergou recentemente e cujo ato de abertura mereceu a presença do Presidente da República, João Lourenço, o administrador emitiu uma opinião a favor da necessidade de maior união entre os produtores africanos. Diria que é necessário que se permita aos ex e futuros ex-colaboradores africanos séniores das diversas empresas constituírem algum know-how que pode ser contratado, como fazem as empresas, as chamadas IOCs. Por outro lado, acho que os governos devem, conjuntamente com os bancos centrais, permitir empréstimos com base numa referência a definir por fases, portanto, dependendo da etapa, a exploração com maior risco, desenvolvimento que já garantia de óleo e definir-se um período de graça para o início do reembolso do empréstimo. Aí nós estaríamos a conjugar com a fase de recuperação dos investimentos ou conversão em equities para financiadores. Portanto, não devemos ter receio que nós, os africanos, conjuntamente com os bancos africanos, possamos, por nosso lado, assumirmos o desenvolvimento da atividade oil and gas e não só, mas a necessidade efetiva, que é aquilo que é muito mais importante, termos recursos para o efeito. Capacidade, competência existe. Por que é que nós não podemos interagir bem com os nossos irmãos da RDC, com os nossos irmãos da Nigéria? O que precisamos é estarmos devidamente estruturados e haver uma relação comercial, de negócio, devidamente bem definida. Isto é que nos falta. E aí de respeitarmos os processos e procedimentos que existem na indústria, porque já existem. O que falta é a interação entre nós, porque nós interagimos bem com os que estão fora da África. Porque não podermos unir-nos, já que os grandes recursos, o maior recurso, encontram-se no continente africano. Joaquim Fernandes, administrador executivo da Sonangol. A transição energética está na agenda dos grandes eventos mundiais e não apenas quando se abordam questões ambientais. A exploração dos recursos naturais para a satisfação das necessidades do presente não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações vindouras. E quando se levanta esta questão, lamentavelmente, o setor petrolífero é visto como um dos grandes vilões. Angola tem neste quesito, a favor da sua causa, o facto de ao longo dos anos ter refinado apenas uma percentagem diminuta dos derivados de petróleo que consumiu. Ainda assim, o país abraçou, ao mais alto nível, o desafio da preservação ambiental de um modo geral e da transição energética em particular, defendendo sempre a necessidade de observância dos pressupostos contextuais, considerando a realidade concreta da África, particularmente a subsaariana. Consubstanciando o compromisso do país, a Sonangol tem em curso várias ações, conforme descreve o presidente da Comissão Executiva da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis. Manuel Barros, em dissertação recente sobre a matéria, começou por explicar o projeto fotovoltaico de Caraculo, a ser implementado no município da Bibala, província do Namibe, na sequência de uma parceria entre a Sonangol e a ENI. Trata-se de um projeto com uma potência de 25 megawatts na primeira fase e mais 25 megawatts na segunda fase. Este projeto terá uma potência de 59 gigawatts ano. Entre os benefícios destacamos a eletrificação de mais de 7 mil residências, a redução de emissão de gases de efeito de estufa e poupanças significativas a nível do consumo de diesel. O projeto Quilemba vai ser implementado na localidade com o mesmo nome na província da Huila, uma realização entre a Sonangol, Total Energy e Greentech. Terá uma capacidade de geração de 40 megawatts na primeira fase e mais 100 megawatts na segunda fase, destacando-se entre os principais benefícios a eletrificação de mais de 7.500 residências, a redução de gases de efeito de estufa e poupanças a nível do consumo de diesel.
Continuando a discorrer sobre a estratégia de transição energética, Manuel Barros falou igualmente sobre os projetos que visam a descarbonização das operações. Temos 2 grandes grupos de projetos. Temos um primeiro grupo dedicado aos projetos em operação. Estamos a falar da eletrificação de 18 postos de abastecimento com um potencial de 3 megawatts. Estando nessa altura a decorrer estudos que visam o dimensionamento dos painéis solares. Portanto, estes postos terão também uma componente para a eletromobilidade, que serão os carregadores para veículos elétricos. Temos também a destacar, a nível da descarbonização, a componente das energias renováveis para os novos projetos. E aqui nós vamos destacar os projetos estruturantes do terminal oceânico da Barra do Dante, onde foi identificada uma capacidade para fornecer 15 megawatts, estando neste momento a decorrer estudos para análise do comportamento e tipo de equipamentos, de tal forma que possamos dimensionar os painéis solares. Temos um segundo projeto estruturante, que é o da refinaria de Cabinda, no qual temos um potencial identificado na ordem dos 8 megawatts. Estamos igualmente em fase de estudo do consumo dos equipamentos, de tal forma que possamos dimensionar os painéis solares. O PCE alertou para a existência de outras iniciativas viradas para o mesmo fim, entre as quais projetos de hibridização. E aqui estamos a falar de iniciativas que visam a redução do consumo de diesel a nível das centrais térmicas, onde o potencial estimado é de 235 megawatts. Temos também, nesta altura, em perspectiva, a construção de um parque fotovoltaico a nível da região norte, com uma capacidade de 100 megawatts, tratando-se de um projeto 100% da Sonangol. Estas são as grandes iniciativas que nós temos no âmbito do processo de transição energética que está a decorrer a nível do Grupo Sonangol, com destaque para a intervenção da unidade de gás e energias renováveis. Manuel Barros, presidente da Unidade de Negócio de Gás e Energias Renováveis da Sonangol. Uma comitiva do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, liderada pelo ministro Diamantino Azevedo, acompanhado do governador provincial Luís Nunes, visitou o local onde vai ser erguida a refinaria do Lubito e inteirou-se sobre o andamento das obras. A ação enquadrou-se nas atividades do 7º Conselho Consultivo do referido Ministério, ocorrido em Benguela nos dias 2 e 3 do mês em curso. A equipa do projeto fez, na ocasião, uma breve apresentação que destacou os principais trabalhos já realizados e em execução, a saber, a verificação da manutenção do nível de profundidade do canal de aproximação para atracagem de navios, a reparação do centro de informação, a conclusão do escopo de trabalho de terraplanagem do espaço onde será construído o aparelho refinador, a construção do sistema de controlo de acesso, a construção do edifício administrativo, das guaritas de segurança e da vedação periférica permanente, assim como a asfaltagem da estrada de apoio. A Sonangol, através da sua unidade de negócio de distribuição e comercialização, participou da 11ª edição da Feira Internacional de Benguela, FIB 2022, que decorreu entre os dias 25 e 28 de maio último no Estádio Nacional de Ombaca. A unidade da Sonangol apresentou, na ocasião, a Bomba Azul, um projeto que visa fidelizar clientes taxistas, oferecendo-os prioridade exclusiva durante o ato de abastecimento. A Bomba Azul vai ser implementada numa primeira fase apenas na província de Benguela e dentro de 3 meses será expandida para outros pontos da região e para outras províncias do país. Equipas técnicas da área dos petróleos de Angola e do Senegal encontraram-se a 26 de maio último no edifício sede da Sonangol para abordarem as vias para cooperação no domínio dos hidrocarbonetos e energias. Considerando a recente exploração de petróleo pelo Senegal, o país tenciona assimilar de Angola a sua vasta experiência nesta área.
Outro tópico abordado foi a transição energética, tema da atualidade que tem levado os líderes africanos a partilharem conhecimento e a juntarem sinergias. Encabeçaram as equipas pela parte angolana os ministros dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e da Energia e Águas, João Borges, e pela parte senegalesa, Aissatou Sophie Gladima, titular do Petróleo e Energias. Foram anfitriões na Sonangol os administradores executivos Baltazar Miguel, Cátia Epalanga e Joaquim Fernandes. O Conselho de Administração, representado pelos administradores Baltazar Miguel e Jorge Vinhas, recebeu também no mês de maio uma delegação da Sonidep, Empresa Nacional de Petróleos do Níger, liderada pelo seu PCA Ibrahim Maman. O encontro teve como propósito a apresentação das respectivas petrolíferas de bandeira, assim como a discussão de problemas comuns ao setor dos petróleos africano, culminando com a manifestação de interesse numa possível cooperação para a troca de experiência especializada, com destaque para a área do trading, matéria na qual a Sonangol possui vasto conhecimento. O administrador Baltazar Miguel, em nome da Sonangol, agradeceu o interesse manifestado pela Sonidep, afirmando a predisposição da Companhia Nacional em colaborar com a sua congênere nigerina em prol do desenvolvimento de ambas empresas e, sobretudo, para o fortalecimento do setor em África. E com esta informação chegamos ao fim de mais um GOL, uma realização da Direção de Comunicação, Marca e Responsabilidade Social da Sonangol. Aceitem os cumprimentos de Mateus Cristóvão. GOL. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. Gotas de petróleo nas ondas da rádio. GOL. Gol. O microprograma da Sonangol. Microprograma da Sonangol.